Vamos fazer um react agora, pessoal, do nosso querido Eliezer. Cada vez mais pessoas ricas estão trocando tijolos por Bitcoin. Por quê? Né? Várias pessoas nos Estados Unidos estão vendendo casa, vendendo carro e para trocar por Bitcoin. E aí eu explico por que essa é uma coisa que pode dar bom, pode dar muito bom, né, de trocar agora no fundo, mas na minha opinião é uma cagada homérica, é uma cagada extrema fazer isso. Tá? E é justamente porque as pessoas estão depositando, estão vendendo bens físicos para depositar a esperança em um código de 256 bits que elas não têm como controlar hackers, não têm como controlar, não têm como controlar o futuro. E agora eu vou reagir aqui ao vídeo do nosso querido Eliezer do Vida Infinda, que ele até me ligou quando ele falou de vender a casa e pediu a minha opinião, e eu falei para ele, olha cara, se fizer isso tu vai comprar Bitcoin no fundo, né? Porque isso foi em junho. Então vamos lá. Por que eu estou vendendo minha casa para comprar Bitcoin? Um vídeo esperado aí porque pegou muita gente de surpresa essa notícia. Estou aqui na praia em Nice, deixei a mulher aí pegando um sol e eu vou andar e falar com vocês. Vou pegar uma bicicleta aqui também e a gente vai andar toda essa orla aqui da praia até chegar no shopping, que eu acho que é ali, para eu comer um Five Guys. Eu gosto de Five Guys. Vamos lá. Bom, eu sei que pegou muita gente de surpresa. Caraca, o Eliezer, primeiro, né? O Eliezer entende de Bitcoin? E outra coisa também, pô, como assim? Que decisão é essa de vender uma casa para comprar Bitcoin? Muita gente... Eu vi que as pessoas ficaram divididas, né? Uns falaram, cara, essa decisão certa porque o Bitcoin tá num preço ótimo. E outros falaram que o Bitcoin é uma farsa e que essa é uma decisão errada porque a casa, ela é um ativo muito seguro. Mas, tá aí uma coisa, cara. Cada pessoa toma uma decisão baseado no seu contexto. E eu tenho um contexto para isso. Vamos lá, eu vou explicar um pouco do meu contexto agora, pessoal, e também com esses investimentos nessas moedas. E vamos lá. Primeira coisa, essa casa que a gente comprou em Vila Nova de Gaia, em Portugal, foi por um seguinte motivo. Quando eu cheguei em Portugal, eu comecei alugando casa, né? Eu fiquei um ano alugando uma casa bem grande, que eu pensei que eu ia estar feliz com essa casa. E o meu lugar é super caro, já falei várias vezes aqui, né? Que eu me arrependo, foi um dos meus arrependimentos financeiros ter alugado uma casa tão cara. Era quase 4 mil euros o aluguel. E quando acabou esse aluguel, cara, eu tirei um fardo das minhas costas. Eu falei, cara, foi um arrependimento, valeu a experiência, mas eu nunca mais vou alugar casa cara desse jeito. Mas também não queria morar numa casa pequena, nem uma casa desconfortável também. Então eu falei, cara, acho que a melhor coisa pra eu fazer é comprar uma casa. E aí eu comecei a pesquisas, né? E daí eu achei essa casa, que era uma casa muito boa, era a próxima casa que eu estava alugando antes. Seria uma mudança bem fácil de fazer, que era tipo algumas ruas atrás da outra casa. E tava num preço bom na época também. Ok, logo depois de ter comprado essa casa, tipo alguns meses depois, cara, a gente estava andando aleatoriamente no interior de Portugal e a gente achou essa casa no terreno. E aí a Eda se apaixonou nessa casa no terreno e tal, e a gente decidiu, beleza, vamos investir nessa casa, nesse terreno. Vamos investir nesse terreno e fazer uns projetos aí. E aí a gente foi, conforme o terreno foi ficando mais habitável, é o terreno que vocês estão assistindo no canal principal, né? A gente fez a tiny house, a gente fez várias paradas no terreno. Conforme ele foi ficando mais habitável, a gente foi reparando que a gente gostou muito mais de ficar no terreno, de ficar na casa do terreno, apesar, mesmo de ser na tiny house, que é uma casa bem menor, do que nessa casa na cidade, que é uma casa bem maior. E porque é na natureza, porque a gente estava fazendo coisas, projetos também que a gente estava fazendo. Então esse foi um dos motivos da gente ter parado e pensado, será que vale a pena continuar com essa casa? Porque a gente quase não fica nessa casa. Claro que eu financei, eu não paguei a casa à vista, né? Então eu estou pagando o financiamento da casa também. E aí essa foi uma das paradas que a gente pensou. Antes de continuar, vou pegar uma dessas bicicletas aqui, cara. Ó. Essa aqui tá com a bateria cheia. Eu só tenho que escanear o QR Code. Ó, vamos escanear o QR Code aqui, digitalizar, e a gente libera essa bicicleta aqui pra gente usar. Enquanto tá liberando aqui, vamos lá. Eu só queria parar aqui um pouquinho e explicar uma coisa pra vocês. Vejam que uma coisa muito legal desse vídeo do Eliezer é que ele tem uma mente muito inquieta, né? Isso acontece com todos vocês. Todos nós chegamos a conclusões que num primeiro momento parecem ótimas ideias e depois com o tempo e experiência, vivendo aquela experiência, você descobre que você estava errado. E a vida toda é assim, pessoal. Tá? Então, todo mundo muda de ideia. Todo mundo muda de ideia. Ele mudou de ideia sobre a casa. Ele primeiro ele queria morar numa mansão, alugou lá por 4 mil euros. Ele pagava por 4 mil euros por mês. Aí ele viu que a casa era muito grande, eles não usavam grande parte da casa, decidiram comprar uma casa própria. A casa própria não foi suficiente. Percebam que uma conclusão levava a um ponto de conclusão de felicidade e de solução
que quando ele chegava na solução e supostamente resolvia, ele chegava na solução e ele via que ele tinha novos problemas. E esses novos problemas ele tinha que trazer novas soluções. E todos nós passamos por isso, tá? Então, veja que não acontece só comigo de mudar de opinião. Acontece com todos vocês, é que vocês não se tocam nisso, né? É mais fácil você olhar, eu mudar de opinião e falar assim, pô, o cara muda de opinião o tempo todo. Mas isso acontece com todos nós, porque a gente vai vivendo, experimentando e entendendo, vivendo, experimentando, tendo feedback. Aí eu vivo, experimento, comprar ações americanas, dá bom. Aí eu vivo, experimento, comprar ações americanas, deu ruim, né? Aí as pessoas vão mudando. E isso é o tempo todo. Então, as pessoas mais inteligentes são pessoas que mudam de opinião, aceitam mudar a opinião e elas são humildes o suficientes para quebrar convicções, porque elas usam a experiência que elas estão usando para quebrar as convicções passadas, tá? É lógico, eu tenho convicções que são eternas. Por exemplo, eu odeio funk. Eu acho o funk uma merda. Eu acho que o funk destrói com a cabeça de muitas crianças no Brasil inteiro. Isso é uma opinião que eu vou provavelmente morrer com ela, porque ela atinge um valor moral meu. E na minha opinião, o meu filho nunca vai ouvir funk e quando começar a ouvir o funk, o chinelo vai cantar, entendeu? Porque realmente eu tenho preconceito com o funk, eu odeio o funk. Eu acho que todo mundo desse meio, uns bandos de merda, tá? Tem mentalidade de merda, letras de merda, odeio, ok? Então isso eu vou carregar. Eu posso ser preso, eu posso ser, podem me colocar que nem o Tiradentes e eu ser executado por causa disso um dia. Foda-se. É meu princípio moral e ele não vai mudar. Agora, experiências. Ah, eu comprava Cardano. Vocês viram que a Cardano, eu fiquei rico, milionário com ela, porque eu aportei nela no momento perfeito que era para fazer isso. Vocês veem eu falando sobre alguém comprar Cardano agora? Não. Por quê? Porque eu tive a habilidade de ir lá no topo falar, olha, essa merda agora não vai valer nada. É o topo definitivo dela. Passou 6 anos, até hoje ela não chegou acima de 1,50. Em 2024 eu falei que ela não ia subir acima de 1,50, ela chegou a 1,30. Não chegou nem a 1,50. Não superou. Então, por mais que elas possam subir, que ela possa voltar para $1, por exemplo, ela jamais vai voltar acima de 3, 4, 5 dólares. Por quê? Porque a estrutura dela, a demanda dela é baixíssima e só cai. Tá? Então, todo mundo tem opiniões que são modificáveis ou não. Né? Vai de acordo com a experiência. Hoje, dá para ver claramente que as ações americanas é muito melhor investimento do que Bitcoin. Como investimento. Não estou falando assim, eu prefiro Bitcoin do que ações. Não, Bitcoin eu prefiro como moeda. Eu prefiro Bitcoin do que dólar real e qualquer outra moeda global. Agora, Bitcoin contra ação americana como investimento, cara, me perdoem, mas as ações americanas dão um pau no Bitcoin nessa década. Na década passada, não. Na década passada, como investimento, o Bitcoin foi absoluto, o melhor de todos, o superior, subiu 9 milhões de %, superou todas as ações americanas. Todas. Tá? Foi o maior investimento, o melhor investimento de todos. Acabou, né? Acabou o ciclo, né? Ouro hoje é o melhor investimento? Não. Acabou o ciclo. Acabou o ciclo. Ponto. Então você tem que aceitar mudar de opinião. Para investimento agora, Bitcoin é muito fraco, mas as ações americanas são muito boas. Acabou. Tá certo? Então vamos voltar lá. Volta lá. Ó. Um dos motivos. O outro motivo, como vocês sabem também, é essa parada de Portugal, né, cara? Vamos sair com a bicicleta. A bicicleta elétrica, eu dou... Ele vai encontrar vários motivos. Uma pedalada, ela já... E aí agora que vem o contexto da minha experiência com Bitcoin. Ó, vamos lá. Bom, olha, toca a ficha. Minha experiência com Bitcoin é o seguinte. Eu comprei Bitcoin, eu comecei meu ciclo no Bitcoin lá em 2020/2021. Lá naquela alta que teve, né? Nessa alta, eu fui igual a todos aqueles caras noobs que investiam no Bitcoin, né? Que, cara, eu comprei na metade da alta, eu lembro que aquela alta foi até 60, 70 mil dólares. Eu comprei perto desse preço aí, cara. E quando o Bitcoin caiu, eu não fui tão noob de vender, mas eu fui muito noob de não comprar na queda, na baixa. Eu lembro que o Bitcoin caiu até 15 mil dólares, cara. 16 mil dólares, 17. E isso aí, meu amigo, era compra, mas como eu já tava meio naquela ressaca do Bitcoin, eu acabei não comprando. E esse foi um dos arrependimentos que eu fiz. Mas continuei assistindo o mercado de perto e vendo que, cara, os ciclos realmente se repetem no Bitcoin. E o mercado financeiro, ele é muito doido. Porque às vezes uma parada é uma fase e as pessoas tomam essa fase como se fosse o permanente da parada. Por exemplo, olha só,
o dólar tá baixo agora, né? Não só no Brasil, mas no Olha o mundo que ele inteiro, né? falou. As pessoas As estão pessoas veem coisas como permanente, ideias como permanente. Tu viu o que ele falou? Até eu quero ver aqui. Porque ó. às vezes uma parada é uma fase e as pessoas Ó, porque às vezes uma parada é uma fase tomam essa fase como se fosse e as pessoas tomam essa fase como se o permanente fosse da parada. o permanente da parada. Por exemplo, olha O que ele está falando? Que as pessoas acham que aquilo que acontece no passado sempre vai se repetir exatamente igual. Ou melhor. Essas pessoas geralmente perdem dinheiro. só, o dólar tá baixo agora, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? As pessoas estão com esse ranço, né, dos Estados Unidos, da moeda, do dólar, que eles estão usando a sua moeda como máquina de guerra, né, para fazer sanções e tudo mais. E alguns países estão abandonando o dólar. E, cara, isso é uma fase, isso não é algo... Eu aposto, qualquer um de vocês, que na próxima Copa do Mundo não vai mais existir criador de conteúdo só de Bitcoin, só de cripto. Porque muitos estão só abrindo os olhos agora porque eu sou o maior desse mercado aqui no Brasil e na América Latina. E aí o pessoal vai entender com o tempo, através da dor, né, de que eu estava certo, e eles vão literalmente mudar o conteúdo deles para ações americanas. Podem olhar, vai acontecer um a um. permanente. Eu sei que o dólar ele não vai ser para sempre a moeda número 1 do mundo, mas ele não vai cair do dia para noite. Só que as pessoas elas veem Na Copa da Turquia e da Espanha não vai ter mais criadores de conteúdo só de cripto. o dólar caindo 10%. E elas pensam que é permanente, cara. Vendam todos os seus dólares. Ano que vem não existe mais dólar, vai estar todo mundo negociando em, sei lá, em outra moeda. Mas não é assim, cara. E tudo se aplica, isso também se aplica para o Bitcoin. O Bitcoin está caindo agora, mas, cara, são ciclos. Daqui 2, 3 anos vai estar todo mundo falando de Bitcoin, igual estavam falando em 2021, fazendo NFT, fazendo... Não. Aí eu tenho que corrigir o Eliezer, né? Eu falei com ele sobre isso ontem. Não. Não vai ter gente fazendo NFT em 2030, não vai ter gente falando só de Bitcoin em 2030. Não. Várias paradas, falando sempre. E igual aconteceu em 2024, 2025 também, todo mundo falando dessa parada. E são ciclos. Eu entendendo e vivendo esses ciclos, dia após dia, eu vi todas as notícias. Eu concordo com ele sobre o ciclo. Por exemplo, o que a gente está na baixa agora é que vai voltar a subir. A questão toda é o upside, né? Quanto que vai subir? Subir tipo 2.500% nunca mais. Igual 2017 para 2020. Eu estou a par do mercado, né? Deixa eu trocar de mão aqui. Você esquece. Foi assim que eu tomei minha decisão. Cara, eu já estava programando para comprar Bitcoin, para pesar minha mão na moeda. Pesar agora minha em mão, tá. 2000, nessa queda, né? Que eu acho que ainda vai cair mais um pouco. E claro que eu não vou comprar de uma vez. E claro que eu não vou colocar todo o meu dinheiro em Bitcoin. O meu dinheiro está em várias paradas muito seguras. Ó, viu? Ele não vai colocar todo o dinheiro em Bitcoin. Ele falou que ia pesar a mão, mas ele vai diversificar, tá vendo? Tá quase nada em risco. Então foi isso que eu fiquei pensando na minha carteira. Falei, cara, deixa eu mostrar aqui pra vocês a rua enquanto eu falo. Nos meus investimentos, eu tô colocando muito em coisas seguras. E não necessariamente as coisas seguras que eu tô colocando são boas. Coloquei muito em tesouro direto. E pra quem tá acompanhando o tesouro direto, tá vendo que não tá nada fácil. Você acha que você vai ganhar dinheiro fixo, uma renda fixa no tesouro direto, mas tá vendo que nesses últimos anos não tem sido nada assim, cara. Tem sido, na verdade, uma parada quase tão variável quanto o Bitcoin e o tesouro direto nesses últimos anos. E também casas, que é a parada mais segura que tem, casa e terreno. E ainda mais moeda forte, que é em euro, né? Aí eu fiquei pensando, cara, eu vou arriscar um pouco, mas para arriscar bem feito, eu tenho que arriscar numa baixa. Que é o Bitcoin na baixa, que é exatamente agora. E como o meu contexto foi, eu acompanhando esse mercado por todo esse tempo, eu fiz essa decisão. E fiz, cara, bem feito, porque eu já tinha comprado um pouco de Bitcoin na queda que teve em 2021, 2022, mas na metade do caminho, comprei a 70, 80 mil dólares. Quando caiu em 2025, eu comprei naquela queda lá do Big Beautiful Bill, eu comprei um pouco. Só que, cara, eu fui inteligente de vender. Você não pode ficar pensando que a parada vai... Inteligente de vender, sempre subir, né? Eu vendia a 120 mil, vendia a 110 mil, vendia a 100 mil, eu fui vendendo todo mês nessa alta. E na baixa vai ser a mesma coisa, eu vou estar comprando todo mês. Bom, vamos agora para outro motivo. Cara, deixa eu só, antes de falar, eu acho até engraçado, né? Eu falando de investimento, né, cara? Olha só que engraçado. Enfim, vamos agora para outro motivo de eu estar... Ele fez esse vídeo porque ele pensou em começar a falar de investimento, porque ele viu o quanto de dinheiro eu levantei com o mercado financeiro. E aí isso aqui foi, acho que uns 2 meses depois que ele comeu pizza comigo lá em casa, lá na Espanha. Em Madrid. Ele foi em Madrid, eu aluguei uma casa lá, e daí ele foi lá com a Eda, a esposa dele, né? E aí ele viu os meus resultados, os meus lucros, e aí ele ficou pirado. Aí ele falou assim, então eu vou vender minha casa e vou comprar Bitcoin. Vou criar esse conteúdo. Daí depois de 2 meses começou a criar esses conteúdos. Né?
vendendo a casa. Não só comprando Bitcoin, mas vendendo a casa. Vamos falar agora de vender a casa. O primeiro é que, realmente, cara, eu e a Eda, a gente quase não usou essa casa. Porque a gente ficou muito mais no terreno. O terreno estava sendo muito mais entretido pra gente, fazendo essas paradas lá. O terreno estava sendo muito mais entretido. E a casa, quando a gente chegava pra casa, não tinha nada pra fazer, a casa já estava pronta. Não tinha nenhum projeto, a vizinhança é muito tranquila, muito calma, muito calma. Não tem nada pra fazer. E nossos amigos, quando a gente mudou pra Portugal, cara, 90% deles foram embora. Então a gente ficou em Portugal com pouquíssimos amigos, a maioria deles foram embora pra viajar ou pra morar em outros lugares. Acho que eu vou no sinal vermelho aqui. Será que eu vou? Nem mais nenhuma outra parada. Peraí, eu tava muito concentrado em Portugal e pouco concentrado em criptomoeda, por exemplo, que eu já tinha vendido nessa alta também, igual foi pra vocês. Eu basicamente zerei minhas criptomoedas, meu Bitcoin. Pra mim, criptomoeda é só Bitcoin. Eu não nem mais nenhuma outra parada. Eu tomei essa decisão. Então, pessoal, é basicamente isso que me fez tomar a decisão. Outras coisas também que eu vou falar pra vocês no futuro próximo, no futuro bem próximo, sobre o nosso futuro em Portugal também. Muitos de vocês já estão especulando, né? Caramba, será que vai sair de Portugal? E o terreno? E os investimentos dele? Bom, um dos investimentos vocês já viram, né? A casa a gente vai estar vendendo. O terreno a gente não vai vender. O terreno tem um apelo emocional. E também tem, você nunca sabe o dia de amanhã, é sempre bom ter um terreno. É sempre bom você ter o nosso terreno lá, por exemplo. A gente tem água nossa própria. É sempre bom você ter isso, você nunca sabe do dia da manhã, independente de localização ou documento. Falando pra você que agora, quando eu tenho mais dinheiro, eu também sei ainda essa educação financeira, que é super importante. Isso. Que não te ensinam na escola, mas você tem que aprender no dia a dia. Com seus erros e acertos. Enfim, eu sempre tô tá no caminho, tá no caminho, Eliezer. Só que ontem daí eu fiquei um pouco incomodado com esse vídeo do Bitcoin. Não com esse específico, né? Mas num outro vídeo que eu falei com ele que ele me perguntou. E aí ele cortou, né, a parte que eu falei das ações americanas e ele só deixou a parte que eu falei de Bitcoin. Bitcoin, esse fundo aí tá legal. Ontem eu mandei esse áudio aqui pra ele. Bom dia, tudo bom, meu irmão? Tudo certo? Cara, eu ia te falar o seguinte, não sei se tu já vendeu a tua casa, eu sei que tu já vendeu a tua casa, mas eu não sei se tu já comprou tudo em BTC. Toma só cuidado de comprar tudo em BTC e diversifica, tá? Por quê? Porque com a IA, e principalmente a IA, tá? Mas a computação quântica e a IA, elas estão evoluindo ali nos próximos 2, 3 anos. Tomar muito cuidado para não botar tudo que tu tem só em BTC, tá? Porque o upside do Bitcoin, ele é baixo. Então, assim, o 2027 vai dar muito bom pro mercado cripto, Bitcoin, Ethereum, né? Com a aprovação da Clarity Act ali, principalmente Ethereum vai subir legal, na minha opinião. Mas toma cuidado para não botar tudo num lugar só, tá? E começa a pensar em investir em ações americanas. Eu vou te falar algumas ações, assim, que eu acho que podem subir legal, assim, nos próximos meses. Porém, eu acho que temos grande chance de, no final do ano, entre novembro e dezembro, as ações americanas derreterem. Depois desse período de derretimento, aí no ano que vem, nesse ano que vem, vale a pena colocar uma entrada em ações americanas, tá? Porque o último dia bom para ter comprado ações americanas ali, eu tô fazendo ali uma galera ganhar grana no meu canal, foi dia 28 de julho. Sempre tem um dia melhor para comprar. E isso acontece 2, 3 vezes no ano, esses dias, né? Então agora o timing, eu não acho tão legal entrar agora, antes de ter uma correção. Eu sempre gosto de entrar em dias que ninguém quer comprar e semanas que ninguém quer comprar. Mas assim, tenta não se fechar só para Bitcoin, tá bom? Porque o Bitcoin, depois dessa vulnerabilidade, esse roubo que fizeram de Bitcoin, foi 1.380 Bitcoins, se não me engano, 1.400 Bitcoins na carteira da Cold Card, que é uma das carteiras mais antigas de cripto. Eu fiquei bem atucanado com as Cold Wallet, tá? Eu uso o Trezor, mas assim, não dá pra confiar 100%, tá? Tem o capital ali. Aí eu fiquei com um pouco de receio. E se tiver Bitcoin, diversifica às vezes em ETF, né? Não. Então, por exemplo, o Bitcoin eu acredito que tá em fundo, ele ainda pode testar mais um fundo ainda esse ano, né? Provavelmente setembro, outubro, novembro vai ter mais uma quedinha. Eu acho que é alta só em janeiro ou fevereiro de 27. Mas toma cuidado assim com esse negócio de colocar tudo em um lugar só, tá bom? Provavelmente tu já não faz isso porque tu é inteligente pra caralho, então. Mas eu só daria esse alerta, sabe? De não ser emocionado demais com o BTC. Então... Obrigado pelos conselhos aí, cara. Eu ainda não vendi a casa não, mas eu devo vender até o final do ano. E eu não vou colocar tudo também não. Eu tô comprando aos poucos, eu já tô comprando, né, Bitcoin todo mês, né, aos poucos, mas assim, fatias bem pequenas, né? Só que ao mesmo tempo tô comprando algumas ações que estão interessantes, algumas poucas ações, né? O McDonald's tá bem interessante, Netflix tá bem interessante também, a Take-Two Interactive, que é do GTA 6, eu comprei quando ela tava interessante, eu acho que ela ainda tá bem ainda, porque ainda vai ser lançado GTA 6, vai ser um jogo bilionário, vai ter resultados muito bons, né? Eu também tô fazendo um preço médio nela também, mas assim, poucas ações, eu tô guardando muito dinheiro no Brasil, o dinheiro em real que tá em tesouro direto, né, rendendo os juros do Brasil, e também em dólar também tô com muito dinheiro que tá, tipo, parado, no ETF, TFLO, que gera ali uns 3-4%. 6, no mínimo 6, né? Compra umas 5 ações americanas boas aí, depois eu te falo algumas que tem potencial de crescimento até maior do que o BTC. Diversifica em 6 ativos, um BTC e mais 5 ações americanas. Se tu diversificar em 11 ativos, aí teu risco de ruína financeira é praticamente zero, é 99,9%.
Deixa eu ver se tá funcionando. de não quebrar. Então, assim, porque a gente tá numa fase, cara, que a IA tá fudendo geral, tá? E os caras conseguiram achar, na semana passada, uma vulnerabilidade numa carteira de 14 anos, uma cold wallet, né? Essas cold wallet que tu guarda Bitcoin e tal. Eles acharam uma vulnerabilidade e roubaram 5 mil carteiras, deu 1.400 Bitcoins. Muita gente perdeu tudo que tinha na vida, cara, que tinha segurando na vida. Por causa que a IA, os caras usam umas IA chinesas, e os hackers estão usando umas IA que não tem filtro e não tem limite. E os caras conseguiram, velho, quebrar uma carteira cold wallet, tá? Então, imagina, tu vendeu tua casa lá, aí tu coloca tudo numa carteira, guarda só BTC, cara. Se os caras conseguirem descobrir uma vulnerabilidade usando IA na tua carteira, fudeu, cara, fudeu. Não é porque eu tô te querendo jogar o terror, mas é porque, cara, eu mudei muito com o tempo. Eu tô há 18 meses investindo em ações americanas, em cripto, agora diversificado, cara, e eu nunca mais tive problema. E eu já fui hackeado em 2024, tem um vídeo meu, quando eu tava na Itália, tu pode até pesquisar aí. Depois eu te mando ele, na verdade, onde eu conto a história de quando eu fui hackeado, e eu contei no mesmo dia em que eu fui hackeado. E aí eu mostro ali, cara, e isso é muito importante, tá? Muito importante no mercado de cripto, tem que entender que a IA, velho, ela é um risco, porque os hackers, eles estão usando mais IA, velho, cada vez mais, tá foda. Aí tu pode criar até um novo vídeo, porque tu tem uma audiência, é um crescimento grande, aquele teu vídeo lá, vou vender a casa pra comprar Bitcoin, tu fala que tu reconsiderou isso, já cria um hype de novo, e aí tu fala assim, mudei de ideia, ao invés de trocar por BTC, eu vou comprar, vou diversificar investimentos, entendeu? Pra tu conseguir usar o hype, né, do vídeo, e aí tu até pode usar essas notícias aí da semana passada que foi grave, tá? O que aconteceu foi grave. Beleza. Daí eu falei, mandei a lista pra ele. Mano, não, realmente o que você falou aí, cara, a gente junta nosso dinheiro todo na internet, né, YouTube, e se expor esse risco não é muito bom, porque você nunca sabe como é que tá a nossa profissão, né? A nossa própria profissão é um risco, né, cara? Porque você nunca sabe se amanhã vai acontecer alguma coisa, o YouTube, nosso canal, sei lá, pode ser hackeado também, sei lá, ou então alguma coisa pode acontecer no nosso canal também, é uma produção de risco, né? Então a gente tem que botar isso em consideração também quando for investir nosso dinheiro também, né? Porque naquele vídeo que tu falou de comprar Bitcoin, vender a casa e comprar Bitcoin, ele pode ser um vídeo que depois podem usar contra você, tá? Que é você criar uma expectativa e tal, e aí pode ter gente que vai te culpar por ter estimulado alguém a comprar Bitcoin, vender a casa e comprar Bitcoin, ou pra botar tudo em Bitcoin, sei lá, pode ser interpretado de 1 milhão de vezes de coisas, porque eu já sofri com isso, né? E o pessoal lembra só dos erros, os acertos ninguém lembra. Então, assim, é um vídeo de risco pra ti, entendeu? É um vídeo que pode te oferecer risco de tu ter alguma audiência que vai fazer algo parecido com o que tu falou ali, e aí vai que o Bitcoin dá alguma merda nos próximos 3 anos, sei lá, alguma coisa que a gente não tem como controlar, e é um risco desnecessário, entendeu? Caraca, é verdade, eu não tinha pensado nisso, que eu posso estar influenciando a galera a comprar Bitcoin também, né? É um assunto muito delicado, né, cara? Eu vou... Assim, quando eu vender a casa, eu vou autorizar a galera, porque eu ainda não vendi, porque a casa demora a vender também. Deve vender até o final do ano, mas até o final do ano deve vender. Aí eu vou autorizar a galera, falando que eu não tô colocando tudo em Bitcoin, porque deu muito a entender isso, né? Que eu ia colocar exatamente tudo em Bitcoin. Mas eu vou autorizar a galera quando eu vender a casa, então. Isso, eu tô pensando no teu bem, cara, porque eu sou um dos caras mais atacados, entendeu? Quando eu dou essas opiniões assim. E eu mudei muito, cara, porque eu passei por tanta coisa que me fez abrir o coração pra mais coisas. Perfeito. Foi isso aí, tá? Foi esse o diálogo que eu tive com o Eliezer, porque eu fiquei preocupado de muita gente no mundo todo fazer uma parada parecida com essa, de vender tudo e comprar. No caso dele, é uma casa que ele tá para investimento, ele trocaria um investimento por outro, né? Mas hoje alguém trocar uma casa para comprar Bitcoin e depender só da valorização do Bitcoin é uma cagada astronômica, entendeu? Preocupado, porque a audiência dele é muito maior que a minha. A audiência dele é 1 milhão de pessoas, 500 mil pessoas por vídeo, às vezes 2 milhões de pessoas por vídeo. Eu fiquei muito preocupado de pessoas verem isso e saírem trocando os pés pelas mãos e sair comprando Bitcoin a rodo sem pensar nas consequências do risco de você focar numa coisa só. Então, literalmente, por isso que eu mandei esse áudio para ele. Eu dei uns toques nele sobre isso para ajudar ele. Porque eu acho que, cara, que nem tu pega esse americano aqui, ó. Só pra gente finalizar aqui, ó. 5-bedroom, 4-bathroom home in Vancouver that I bought using Bitcoin. Just kidding. Se você tem uma casa, você deveria vender para trocar por Bitcoin. Esse é o But if I vídeo, did own né? a house, kinky. Aí o cara fala sobre o when you finally dinheiro sell, gasta com casa e tal. half the time, E melhor trocar Bitcoin. Enfim. a bet on my E isso está começando a aparecer direto. Isso foi há 7 meses atrás. Se há 7 meses atrás você tivesse feito o que esse cara do vídeo falou, você já teria perdido 50% da tua casa. Do capital da tua casa. Tá? 7 meses.
Então o cara ali convenceu as pessoas a casa não é importante, vou vender a casa e comprar Bitcoin, porque tem isso aqui. Se tu tivesse feito isso, tu já teria perdido metade da casa. Não teria nem casar para tu perder metade da casa. Casar e se separar para tu perder metade da casa. Tu ia perder metade da casa trocando um ativo pelo outro. Porque o mercado é time. Só que você não tem controle sobre absolutamente nada. Então, hoje eu entendo que todo cara que é full Bitcoin é um completo idiota. E eu fui isso por muitos anos. Então, hoje eu sei que antes de fevereiro de 2024, que foi quando eu comecei a abrir o coração para investir em outras coisas, com o avanço da IA, eu percebi que a IA é o maior risco que existe para um cara que só tem Bitcoin. Então hoje, em 2026, agora com toda essa perspectiva nova, porque em 2024 eu não sabia que a IA ia evoluir dessa forma como está evoluindo. Em 2023, muito menos. Eu tinha um outro pensamento. Eu achava que ia ser só ChatGPT e acabou. Mas à medida que você vai vivendo, assim como Eliezer foi vivendo e experimentando coisas, comprando casa, comprando terreno e tal, você vai evoluindo. E as tuas certezas do passado, elas se tornam conclusões burras. Ou seja, você chegou à conclusão que era uma burrice ter comprado uma segunda casa porque você preferia ter um terreno para construir a tua própria casa. Isso se chama viver através de erros e acertos. Tá? Agora, é uma burrice o cara focar só em Bitcoin. Augusto, você foi burro então no passado? Com certeza. Porque no passado, lá em 2018, 2019, 2020, eu consegui aproveitar altas do Bitcoin também. Até 2025, até o ano passado, era muito bom o Bitcoin, e ele foi rompendo o topo histórico e ótimo. Ganhei dinheiro com isso. Beleza. Mas eu fui burro a não levar em consideração as variáveis que podem existir no futuro e essas variáveis colocar em risco as minhas teses principais. Então não faz sentido nenhum aquele cara que me manda mensagem e fala assim: Augusto, eu gostava tanto de você, só que agora você começou a falar de ações americanas, eu gostava quando era full cripto, eu gostava da tua ideia. Aquele Augusto lá, pessoal, foi enterrado e já morreu. Tu tá falando do Augusto do ano passado, de outubro do ano passado? Também. E provavelmente esse Augusto agora vai morrer em alguns anos. Por quê? Porque a vida vai me levar a novas conclusões e essas novas conclusões vão me levar a novos caminhos.